Agora eu gostaria de falar sobre um outro conceito, o conceito de verdade bíblica, inerrância. Na Bíblia não tem erro. É interessante porque quando alguns começam a estudar a Bíblia, vem com aquele medo, né? Ah, eu vou perder a fé. Ah, agora acabou a minha fé, estou estudando. É tudo mentira, é tudo ilusão. Na Bíblia não tem nenhuma mentira. Não tem nenhuma mentira. A Bíblia, ela contém tudo o que precisamos para a nossa salvação. A Dei Verbo, Constituição Dogmática Dei Verbo, né, Palavra de Deus do Concílio Vaticano II, lá no número 11, diz assim: os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro. Ensinam o quê? A verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada. Então, assim, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então, alguns dizem, mas a Bíblia tem erro. Depende da pergunta que está se fazendo à Bíblia. Se eu não faço a pergunta certa, eu vou ter resposta errada, claro. Né? Se eu for procurar na Bíblia verdade sobre anatomia, por exemplo, se eu for procurar na Bíblia verdade sobre geografia e conhecemos a história, quantos erros já existiram, é claro que a resposta vai ser errônea. Não por causa da Bíblia, mas por causa de alguém que está fazendo a pergunta. Né? E hoje em dia se tenta tanto, né? Até pegamos, por exemplo, o Apocalipse, as pessoas buscam em Apocalipse profecia sobre o futuro, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Apocalipse é justamente a negação de tudo isso, é uma profecia encarnada, não é previsão de futuro, mas as pessoas insistem em fazer perguntas erradas. Né? Pegamos aquele exemplo do livro de Josué, quando Josué, no seu livro, querendo mostrar como Deus o abençoou, como um dia de trabalho lhe foi muito proveitoso. Ele disse que Deus parou o sol e ele conseguiu ir para outra cidade e continuar a guerra. É um jeito de bem dizer as bênçãos de Deus, de agradecer as bênçãos de Deus, de louvar por um dia de tantas vitórias. Alguns tentaram entender que se tratava de parar realmente o sol, e aí, nesse caso, era o sol que girava ao redor da Terra, enfim, tantas depois deduções perigosas e ilógicas, que a ciência comprovou ser mentira. Agora, é claro, então o erro não é da Bíblia, é de quem faz a pergunta. Então, o que nós devemos perguntar à Bíblia? Qual é a salvação? Peguemos, por exemplo, qual é a mensagem salvífica. Peguemos, por exemplo, Gênesis. Né? Deus quer ensinar realmente que o mundo foi criado, né, em 6 dias, que ele descansou no sétimo, né, que aquele fato aconteceu exatamente daquele modo? Claro que não. Ou que Adão e Eva foi criado do barro? Bom, claro que não. A Bíblia quer contar, cientificamente, né, a gente nem sabe como foi essa criação, né? Uma grande explosão, não sei. Mas o que importa para a Bíblia é dizer Deus que criou, seja por átomos que explodem, seja como for, Deus que criou, Deus é o Criador. É a mensagem que está por trás. Então, gente, não tem mentira na Bíblia. É a inerrância. Né? A Bíblia não mente. Agora eu preciso fazer a pergunta correta. Né? Mesmo no Novo Testamento, ou em outras passagens do Antigo Testamento também, quando parece que tem uma contradição. Nossa, tem um texto que fala que Jesus curou um cego, um outro que ele curou 2 cegos. Não é mentira? Não é mentira. Né? Pessoas vendo um fato, recordando um fato, né? Conta de modo diferente uma mesma história, mas nenhum está mentindo. Né? É o enfoque do autor, é o momento do autor, mas a mentira não existe. O que existe é Jesus curou. Né? Talvez curou um, curou 2, curou vários. Né? São João disse que nem o mundo caberia tudo que foi escrito por ele. Então vamos buscar essa verdade. O que a Bíblia me fala realmente? E não podemos cair na tentação, né, de tentar encontrar ali elementos sobre a geografia, sobre a matemática, enfim. Peguemos um outro exemplo, Jó. Jó diz que ele foi gerado no ventre da mulher por 10 meses, né? E foi solidificado. Então, a, a, a ideia de Jó e dos antigos
é que a barriga da mulher tinha um sangue e o esperma funcionava como que um coalho no queixo para coalhar, e assim a criança era solidificada, o sangue se solidificava e nascia a criança. Essa tese não bate nada com o que conhecemos hoje sobre o processo de geração de um bebê. Mas a Bíblia não errou, porque não era essa a sua intenção. A intenção é mostrar como Deus acompanha o homem desde sempre, desde a sua concepção. Então, essa certeza, a Bíblia não erra, né? Galileu Galilei é atribuída a ele uma frase que diz assim: a Bíblia não quer dizer como vai o céu, mas como se vai ao céu. Se essa frase é realmente dele ou de quem for, é uma frase que resume muito bem o que a palavra de Deus quer fazer para conosco. Não mostrar como as coisas existem. Deixa isso para a ciência. Quer mostrar como que eu vou para o céu, aquilo que é necessário para a minha salvação. Esse é o conceito, então, de inerrância, de verdade bíblica. E depois continuamos com outros conceitos.